12. Deixa aberto ali, não precisa ler ainda. Nós vamos estudar alguns versículos separadamente aqui. Você de casa, se tiver um testemunho e quiser compartilhar conosco, por favor, é só você aí, escrever. Hoje está ali a Suzana na interação e ela registra o seu testemunho ali, passa para nós. É importante você contar o que Deus tem feito. Bom, hoje eu quero falar sobre aquilo que eu iniciei em Deuteronômio 8, verso 18. Deus te dá condição de você produzir riqueza. Agora, Deus só vai nos dar as coisas se nós tivermos um propósito para elas. Deus não sai dando o que você pede. Deus não sai dando as coisas sem objetivo. Aliás, em Tiago está escrito assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal. É porque não pede direito? Não, é porque pede com propósito errado. Diz assim: pedi e não recebeis, porque pediste mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Opa, então ali está dizendo que muitas vezes a gente pede e Deus não vai dar, porque aquele pedido não tem propósito, porque aquilo não tem finalidade, porque aquilo é para um uso pessoal. E Deus nunca vai te entregar algo para o seu uso pessoal apenas. O que Deus dá é para o coletivo, é para abençoar pessoas. Nós já falamos aqui sobre os 3 níveis. Tem o nível raso, nível da escassez, que é aquele nível em que a pessoa não tem nem para ela e nem para os outros. Ela diz assim: eu gostaria de ir na viagem da melhor idade, mas eu não tenho dinheiro. Eu gostaria de fazer uma oferta, mas eu nunca tenho, eu não tenho, estou apertado. Eu gostaria de participar do almoço na igreja, mas eu não tenho dinheiro. Eu gostaria de fazer ação social, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo para nada. Eu gostaria. Ela nunca tem, nem para ela, nem para os outros. Se é o nível da escassez, se é o nível da miséria, Deus não te quer nesse nível. Mas depois vem o nível da abundância. O nível da abundância é aquele que a pessoa tem para ela, mas só para ela. É aquela pessoa que diz assim: eu tenho, mas o que eu tenho eu não posso, porque eu tenho, só dá para mim. Eu tenho, mas então ela tem para ela. Tudo que ela faz é para ela. Ela pensa: vamos fazer tal coisa, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou atender essa pessoa, mas o que ela pode me dar? Então é o nível da abundância. Ela tem para ela e só para ela. Deus não te quer nesse nível, no nível da abundância. Mas a Bíblia diz que Deus veio trazer vida abundante. Sim, mas a Bíblia diz que quem nele crê vai receber boa medida, recalcada, sacudida e... é o terceiro nível, é o transbordo, é o nível que começa a derramar, é o nível que começa a abençoar outros, é o nível que começa a tocar quem está do lado, é o nível que você tem para você e você tem para abençoar. E isso não importa a posição social, porque a Bíblia nos diz uma história interessantíssima, que Saul, o primeiro rei de Israel, o pai dele tinha umas jumentas, e as jumentas do pai se desgarraram. O pai chegou para o filho, o pai chamado Quis, chegou e disse assim: filho, dá uma volta na região aí, vai atrás das jumentas sumiram, vai procurar as jumentas. E eu estou falando daquela época em que ter uma jumenta era como ter um carro de alto gabarito, topo da gama, era um carro bom. Vai atrás das jumentas. E ele saiu com o empregado, foi numa cidade, foi na outra, está rodando a região atrás das jumentas do pai que fugiram. Passaram 3 dias, nada das jumentas. A Bíblia diz então que o Saul, patrão, filho do patrão, olhou para o empregado e disse assim: olha, é melhor a gente voltar, porque já fazem 3 dias que nós estamos procurando as jumentas e não achamos. Eu acho que o meu pai agora já nem está preocupado com as jumentas, meu pai agora está preocupado com a gente. Vamos voltar? O empregado olhou para ele e falou assim: patrão, seguinte, você sabia que nessa cidade mora um profeta?
e os profetas têm a palavra de Deus, por que que nós não vamos lá no profeta e perguntamos para o profeta: profeta, ajuda a gente, onde está as jumentas? Nos ajude a localizar as jumentas. Aí o Saul, patrão, olhou para o empregado e disse assim: não podemos ir ao homem de Deus, porque não temos nada para oferecer. Porque era costume, quando alguém ia falar com o profeta, levava uma oferta. Como hoje, você vem ao culto, você traz uma oferta, você honra o Senhor. Então ele disse: eu não tenho oferta para entregar ao homem de Deus. Como nós vamos falar com ele se nós não temos nenhuma oferta para entregar? Aí a Bíblia diz, pode ver na sua Bíblia, está lá no livro de Samuel, o empregado olha para o patrão e diz assim: fique tranquilo, eu tenho um saquetel aqui, eu tenho prata, eu dou a oferta por mim e por ti. Esse é o nível do transbordo. O empregado tendo para ele, para abençoar o patrão. Diga aleluia. Irmãos, tem muitos patrões miseráveis que estão vivendo só no nível da abundância. Ele tem para ele. E tem muitos empregados que estão vivendo na abundância. Ele tem para ele e ele tem para abençoar até o patrão, aleluia. Então não significa só porque é empregado você não pode ter o nível do transbordo. Você pode ser um empregado transbordante, que tem para você e para abençoar. Esse é o nível que Deus quer que você viva, o nível do transbordo, onde você tem para você, onde você tem para abençoar. E nessa manhã eu creio que Deus trouxe você aqui para abrir o seu entendimento, para você se posicionar nesse lugar em Deus, falar: espera aí, eu vou viver no nível do transbordo em nome de Jesus. Quem está comigo, diga aleluia. E nós vamos começar aqui em Êxodo 12, onde você vai entender uma história muito interessante. A Bíblia fala que quando o povo de Israel saiu do Egito, onde eles foram escravizados 430 anos, servindo Faraó, construindo cidades, vivendo debaixo de uma opressão do Faraó, a Bíblia diz que na noite em que eles foram sair do Egito, Deus deu uma graça para eles. Eu quero que você leia comigo, capítulo 12, versículo 35, vamos ler? Capítulo 12, verso 35, diz assim: os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, que mais? De ouro, e o que mais? E roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse graça, favor, da parte dos egípcios, de maneira que lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Diga aleluia. A Bíblia diz que na noite em que eles foram sair, eles falaram lá com os egípcios: olha, você podia me dar um presente. Aí o egípcio ia lá e dava um vaso de ouro, o egípcio ia lá e dava um vaso de prata, e dava uma aliança, e dava uma corrente, e dava um colar, e dava um anel, e dava brincos, e dava um baú cheio de ouro, e dava roupas finas, e dava prata. E a Bíblia diz que todo mundo, houve uma graça, e Deus fez com que todos os egípcios entregassem para cada hebreu algo de valor. E o texto diz que eles despojaram os egípcios. A palavra despojar significa eles tiraram tudo que era deles. Eles ficaram com a riqueza. É como se Deus tivesse transferido a riqueza dos egípcios, transferiu para os hebreus. Uma transferência de riqueza aqui. Diga amém. Tirou de um e entregou para o outro. Está escrito em Provérbios que Deus tira do ímpio e entrega ao justo. Você acredita nisso? Há uma promessa: Deus tira do ímpio e transfere para o justo. Aí você diz assim: pastor, mas eu nunca vivi isso, nunca vi Deus tirar do ímpio e entregar para mim. Será que é porque não está faltando um propósito na tua vida? Porque a pergunta aqui do texto é a seguinte: por que Deus fez isso? Pegou do ímpio e entregou para o justo, pegou do egípcio e entregou para o hebreu. Porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. E a Bíblia vai nos dizer, em Êxodo ainda no capítulo 25, que quando eles estão agora no deserto,
no meio do deserto. Eles saíram do Egito e Deus agora começa a montar o povo, Deus começa a estruturar o povo. Deus deu a lei, Deus vai dando os mandamentos. Aí chega no capítulo 25, vamos lá para o capítulo 25, diz assim, capítulo 25, verso 1, diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover para isso. Deles vocês receberão a minha oferta. Essa é a oferta que deles receberão: ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra e tudo mais. E o título aí, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Olha aqui para mim. Deus tira dos egípcios e entrega para os hebreus. Digam amém. Para quê? Só para eles ficarem cheios de ouro em casa? Só para ficar um baú guardado lá embaixo da cama, dizendo, olha, está cheio de ouro? Só para um comparar com o outro e falar assim, eu tenho 20 quilos, eu tenho 25. Era só para isso? Para competirem? Não. Porque Deus queria que quando eles chegassem lá no deserto, e Deus falou, chegou a hora de fazer o tabernáculo, tragam as ofertas para o tabernáculo. A Bíblia diz que todos os homens iam lá e eles tinham. Abre o baú, olha, eu vou levar isso, eu vou levar aquilo, eu vou levar aquilo, e juntos nós vamos construir o tabernáculo do Senhor. Então, Deus enriqueceu o seu povo com um propósito. O grande problema é que a maioria das pessoas não tem propósito. A vida dele ainda não tem tido um propósito para com Deus, ele ainda não está servindo ao Senhor com aquilo que Deus lhe deu. E por causa disso ele pede e não recebe, porque falta um propósito. E Deus não te dá nada se não houver um propósito. A grande pergunta que você precisa fazer para você aqui hoje é: qual é o meu propósito para com Deus? Como eu tenho usado o que Deus tem colocado nas minhas mãos para a glória dEle? Porque se não há um propósito, não faz sentido você pedir e nem esperar. Porque eu posso te mostrar pelo menos 5 referências na Bíblia, onde Deus entrega algo para o povo com um propósito. Se você ler a história de Salomão, por exemplo, a Bíblia diz que quando Salomão ele vai reinar, ele assume o trono de Davi. Davi era próspero, mas Deus tinha um propósito. A Bíblia diz que ele pede sabedoria a Deus, e Deus diz, eu vou te dar sabedoria. E a Bíblia diz que ele se torna tão sábio, com tanta sabedoria, que lá em Crônicas a Bíblia diz que começam a vir reis de vários lugares, para visitar Salomão. E a Bíblia diz, se você quiser anotar aí, 1 Reis capítulo 10, verso 24, não precisa ler, mas marque aí, para você conferir, 1 Reis capítulo 10, verso 24, a Bíblia diz que os reis começam a visitar Salomão, e cada rei que visita, traz pedras preciosas, ouro, prata e coisas de valor. A Bíblia diz que vinham gente de todas as partes, e todo mundo trazia ouro, prata, pedras preciosas e coisas de valor. E o texto vai dizer que Salomão ficou tão rico e tinha tanta coisa, que o ouro era coisa comum no seu reinado, de tanto que as pessoas que lhe visitavam lhe traziam. E aí no capítulo seguinte diz assim, Salomão começa a edificar o templo. E aí quando ele edifica o templo, a coluna vai ser de quê? De ouro. Nós temos ouro para isso. Foram trazidos. Nós vamos fazer aqui a mesa, o altar vai ser de quê? De ouro, porque nós temos isso. Há um propósito. Então Deus estava trazendo até a ele, para que ele tivesse condições de servir ao Senhor. O problema é que às vezes nós queremos receber e não há um propósito. E se não há um propósito, por que Deus abençoaria algo sem propósito? Esse é o nível da abundância. Você quer para você, mas Deus quer que você entre no nível do transbordo,
que você tenha um objetivo na vida, e principalmente no reino de Deus. E enquanto você não mudar a mentalidade, não tem como Deus te acrescentar algo grande. Ontem eu fiz uma reunião com os nossos irmãos da Espanha, todo sábado nós temos uma reunião online com os irmãos da Espanha, e eu estava falando para eles sobre uma entrevista que eu vi de uma igreja, uma grande igreja hispana, né? E a gente estava falando sobre isso, por isso que surgiu a ideia da igreja, uma igreja hispana, onde o pastor estava sendo entrevistado, e ele, falando ali na entrevista, ele falou que a sua igreja, que fica na América Central, ela tem 12 mil membros, uma mega igreja, um mega templo, e o estacionamento dessa igreja cabe em 3.500 carros. Olha, imagina um estacionamento para 3.500 vagas de carro. Ele falou que o repórter chegou lá e começou pelo estacionamento, começou a fazer a reportagem pelo estacionamento. E ele disse assim: lá na nossa denominação, nós criamos uma cultura. A cultura é a seguinte: os membros entram nessa cultura, que quando uma pessoa chega no parqueamento da igreja, no parque de estacionamento da igreja, a cultura é a seguinte: o primeiro que chega, o que chega mais cedo antes do culto, ele não para mais perto da porta, porque já que ele chegou cedo, ele para na vaga mais longe da porta, ele vai parar lá na ponta do estacionamento. Porque você imagina, um estacionamento de 3.500 lugares é longo, às vezes é como se você parasse o carro lá na Avenida de Roma, um exemplo aqui para quem, imagina, a ponta do estacionamento é lá em cima, são 3.500 vagas. Ele falou, então a cultura é a seguinte: o que chega mais cedo, ele para lá em cima, ele para lá na ponta, porque ele chegou cedo, então ele tem tempo de caminhar até o templo, e assim por diante. O segundo para lá do lado, o terceiro, o quarto, vai chegando, milésimo, e vai chegando, até os últimos a chegarem. Quem chega geralmente em cima da hora do culto, às vezes chega atrasado, vem do trabalho, e criança, e aquela coisa toda, então a gente tem a cultura de deixar a vaga mais perto da porta, para os que chegam, até para os visitantes que nunca chegaram à igreja, vão chegar pela primeira vez, nós não vamos deixar o visitante parar lá longe, vamos deixar as vagas mais próximas para os convidados, vamos dar primazia aos convidados. Então ele disse que essa é a cultura. Aí o repórter já ficou admirado, falou: é assim que funciona? Sim, nós somos ensinados assim, é uma cultura, a priorizar os visitantes, a dar preferência para os outros. E aí o repórter então começou, aí saiu da porta da igreja e foi indo, acompanhando para ver a distância, porque aquilo ia entrar na reportagem sobre a igreja, e ele foi andando, até chegar no último carro, e quando ele chegou no último carro, quando ele olha o último carro, ele chegou a citar a marca, ele disse, havia lá na última vaga, um Porsche, um carro grande, um carro bonito, um carro caro, caríssimo. E o repórter então, que foi para anotar, e geralmente eles vão para anotar coisa boa e também quer encontrar alguma coisa ruim para colocar na reportagem, isso é meio comum. Quando ele chega lá, ele viu que na primeira vaga, ou seja, o primeiro que chegou na igreja foi o dono daquela máquina que estava lá. Então quando ele chega, ele fala, então esse aqui significa que foi o primeiro que chegou na igreja. O pastor disse, sim, exatamente, que essa é a cultura, o primeiro que chega fica com a última vaga, e assim sucessivamente. Ele disse, então significa que essa máquina é do pastor. Ele disse, não, essa máquina é de um casal de obreiros da igreja, que eles chegam cedo, eles são os primeiros a chegar, eles chegam 6 da manhã, para começar a arrumação do templo. Aí o repórter já ficou, uau, então ele chega tão cedo assim, e numa máquina dessa, quem tem um carro desse, não é qualquer pessoa, e mesmo assim vem para servir. Ele disse, essa é a nossa cultura. E aí ele disse, para acabar, foi quando ele virou, dobrou a esquina das nossas instalações,
E quando ele dobra a esquina, tinha um heliponto e um helicóptero parado lá. E aí ele disse: ah, vocês têm um heliponto aqui também? Tem um helicóptero? Ah, é claro. Então significa que aquele helicóptero deve ser o do pastor. Ele disse: não, esse helicóptero é de uma família, são 4 pessoas que todos os domingos eles vêm servir. Eles são bem-sucedidos e eles vêm de helicóptero. E eles deixam o helicóptero aqui e vão a pé até o templo. E ele disse assim: porque aqui, na nossa denominação, nós ensinamos, quem tem dinheiro para vir pelo ar, quem tem para vir por terra, quem vem no autocarro que a igreja tem, que circula para trazer quem não tem condição, vem, todos chegam juntos, e todos vão servir no mesmo lugar lá dentro, quer venha pelo ar, quer venha pela terra, porque nós entendemos que na casa de Deus nós temos que servir uns aos outros. Irmãos, isso para mim é questão de mentalidade. O problema é a nossa mentalidade. Quando nós não entendemos que nós estamos no reino para servir, nós começamos a ser clientes. E na casa de Deus nós não podemos ser clientes, consumidores, nós temos que ser servidores. Nós servimos uns aos outros. E os pedidos que nós fazemos para Deus tem que ter isso. Como você quer ser usado por Deus? É grande verdade que a minoria um dia vai estar aqui falando como eu estou, ou tocando como Daniel está, talvez servindo como o Ricardo está, como a Rosa está. Mas isso não impede você de você servir o reino de Deus. Grandes ganhadores de alma têm ganhado almas dentro das suas lojas, das suas empresas, dentro de um hospital, dentro de um salão de beleza, dentro de um carro de aplicativo. Vidas têm sido abençoadas, o reino de Deus está se expandindo, é fora do templo. E a minha pergunta é: você tem um propósito com Deus? Como você tem servido ao Senhor? Como você tem servido? Como você está comprometido com a sua igreja, com a sua cidade, com a causa? Se você não está, você está pedindo: Deus me dá, e Deus diz: mas por que eu te daria algo se não há um projeto? Porque o que Deus nos entrega tem que ter um projeto. Então essa reunião é para você sair daqui dizendo: hoje eu vou consagrar isso ao Senhor e vai ser para a glória do Senhor. Aquilo que Deus me der, isso vai ser para a glória do Senhor. Terminou o culto das 8 horas da manhã, eu dei a mesma palavra. Quando terminou o culto, veio um irmão falar comigo, e ele esteve cá, mudou do país, foi para outro país, ficou fora acho que 2 ou 3 anos, e voltou agora. Faz pouco tempo que ele voltou, eu encontrei ele aqui, ele falou: pastor, estou de volta, hein? Estou trabalhando em tal lugar, estou de volta aqui. Eu falei: tá bom, glória a Deus, bem-vindo, estamos juntos aí e tal. Quando terminou o culto hoje, ele esperou para vir falar comigo, eu atendi algumas pessoas, ele foi quase o último, ele falou comigo, ele falou assim: pastor, vem cá, Deus falou comigo aqui no culto de hoje. Eu falei: amém, glória a Deus, Deus sempre fala com a gente. Ele falou assim: vem cá, o senhor lembra daquele projeto que eu comecei antes de eu ir embora de Portugal? Eu falei: mais ou menos. Ele falou assim: projeto aqui atrás, eu acho que está do mesmo jeito. Eu falei: se Deus mandou você fazer, provavelmente está. Ele falou assim: posso vir quarta-feira concluir? Eu falei: então vem, é com você, Deus vai cobrar de você. Ele falou: então quarta-feira eu estou aí. Tá bom, glória a Deus. Eu não falei o nome dele, não falei nada com ele, Deus fala com ele, do mesmo jeito que Deus está falando com cada um de vocês aqui, como já falou comigo. O problema é que às vezes nós estamos só no nível da abundância. Eu quero, graças a Deus. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha poupança, eu tenho a minha reforma, eu tenho a minha família crente já. Glória a Deus. Só tem um primo que não converteu, ele também é primo distante, Deus vai cuidar dele lá na frente, o resto está tudo, graças a Deus. Então você está tranquilo? Esse é o seu projeto de vida?
E a pessoa que está do seu lado, talvez está esperando só a sua reação. Como crerão se não há quem pregue? Qual que é o seu projeto com Deus? Hoje é dia de você fazer um projeto com Deus. Falar: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que ter um projeto, senão Deus não vai acrescentar a você. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2. Aleluia. Quem está me acompanhando aqui, o raciocínio, diga glória a Deus. Se Deus está falando com você aí, louve o nome do Senhor, dê glória a Ele, porque é Ele que nos inspirou, aleluia, a ministrar esta palavra. Ageu capítulo 2, glória a Deus. Glória a Deus. Ageu, você sabe que Ageu foi o profeta da reconstrução. O templo tinha sido destruído, ficou destruído vários anos, 70 anos, e depois de 70 anos ele começa a ser reconstruído. Então tem dois profetas, Ageu e Zacarias, que são profetas da restauração do cativeiro. E olha o que Deus fala aqui, no capítulo 2, versículo de número 6. Ageu pregou durante um tempo que a coisa estava difícil, o dinheiro faltava, não tinha recursos, não tinha condições de construir, a coisa estava difícil, o povo voltou do cativeiro, mas voltou com dificuldade. Leia o livro de Neemias, você vai ver a dificuldade que o povo teve na volta do cativeiro. Era difícil, mas aí Deus vai dar essa palavra aqui para ele, versículo de número 6, fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de onde? De todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, eles estavam falando: Deus, nós precisamos de recursos para reconstruir. Deus diz: calma, eu vou sacudir o norte, eu vou sacudir o sul, eu vou sacudir o leste e o oeste, e eu vou fazer as riquezas das nações virem para cá, porque tem um propósito, esse templo ser reerguido. Ei, você tem propósito de reerguer o templo, de fazer coisas grandes para Deus? Então pode falar: Deus, é para a tua glória. Senhor, me abençoa naquele negócio lá, porque o teu nome vai ser glorificado. Em nome de Jesus, Senhor, me abençoa nisso. Olha, Senhor, eu quero ver a tua glória, então manda a tua bênção. Sexta-feira eu estava lá em Odivelas resolvendo uma situação, o telefone tocou, era uma pessoa aqui da igreja, um membro aqui da igreja. Pastor, tudo bem, reverendo? Onde o senhor está na igreja? Eu falei: não estou não, vou demorar a chegar ainda. Falei: não, só queria saber, posso mandar 2 funcionárias minhas? Porque domingo é Santa Ceia, né? Eu falei: exato, eu vou mandar minhas funcionárias ir lá limpar a igreja. Elas trabalham para mim, eu quero liberar elas, elas vão para lá fazer um trabalho lá na igreja. Eu falei: pode mandar, irmão, tem gente lá, procura o Davi lá que ele vai orientar. O Davi estava aqui e recebeu. Quero deixar a igreja limpa para Santa Ceia. Eu falei: eu quero começar a ver coisas grandes como essa. Pessoas que vão começar a cuidar do templo, pessoas que tem uma pessoa doente, pastor, pode deixar que a gente manda lá, eu acerto essa situação. Alguém precisa ir em tal lugar? Pode, eu tenho a solução para isso aqui. Eu trabalho com isso, eu mexo com isso, eu conheço alguém, eu tenho a resposta. Porque Deus vai te usar no lugar, na área que você atua, naquilo que você é bom, naquilo que você tem a vertente. Tem um propósito com Deus, consagra o que você tem a Deus. Porque se você consagrar o que você tem a Deus, e tiver um propósito, Deus tira das nações e entrega para você. Amém? Deus tira e entrega para você. Então você tem que ter esse propósito. O que Deus está falando aí no teu coração? Anota, não deixa escapar não. E já começa a orar, fala: Senhor, o Senhor me inspirou nisso aqui. Pai, vai ser para a tua glória. Vai
ser para a tua glória isso aqui, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías 45. Eu vou terminar aqui em Isaías 45, eu podia seguir. Tem muita coisa aqui no texto ainda que eu queria ler com vocês, mas nós não vamos ter tempo para ler tudo isso. Amém? Eu vou terminar com Isaías 45, que esse texto eu li hoje de manhã. A mensagem já estava pré-pronta, e aí de manhã eu li esse texto e falei, olha, isso aqui tem a ver com a palavra, tem a ver com aquilo que eu vou ministrar. Eu não tinha lido isso aqui, não estava incluído, mas eu falei, espera aí, isso aqui tem a ver com a palavra que eu vou ministrar. Isaías 45, tem um título aí, ó, na minha Bíblia traz um título, o título é assim, ó, Ciro, o libertador de Israel. Versículo 1 fala, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro, e darei a você os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Deus está falando, Ciro, eu vou na tua frente, eu abro as portas que estão fechadas, eu abro diante de você e vou te dar as riquezas escondidas. Tem riquezas escondidas que eu vou entregar na tua mão, porque chamei você pelo nome. Diga amém. Agora deixa eu perguntar para vocês sabem quem é Ciro? Ciro não foi um rei de Israel, Ciro não foi um judeu, um hebreu, Ciro era um persa. Ciro não servia a Deus, mas Deus tinha um propósito. Então ele vai lá e chama Ciro, que nem judeu era, ele foi imperador persa, chama ele pelo nome e diz assim, Ciro, eu vou endireitar os seus caminhos, você está andando torto, mas eu vou te ajudar, eu vou te salvar, e eu vou te abençoar, porque você tem um propósito. E sabe o que Ciro fez? Quando Ciro estava governando todo o Império Persa, era o império mais forte da época, naquela época era o maior império do mundo, Ciro vai e lança um decreto, dizendo, eu, Ciro, governador de todo o Império Persa, declaro que em Jerusalém vai se reedificar o templo ao Senhor, e as despesas dessa construção serão pagas pelo tesouro real. Eu autorizo todo judeu a voltar para o seu país e trabalhar na reconstrução, e se alguém tentar impedi-los, eu, Ciro, assumo o controle. Irmãos, a Bíblia diz que o templo foi reerguido. Então Deus chamou ele e o abençoou, porque ele tinha um propósito, edificar o templo do Senhor. Eu quero dizer que se você tem um propósito de fazer a obra de Deus, de honrar ao Senhor, pode pedir, porque Ele dá mais do que você pede ou pensa. Agora, por outro lado, eu digo, se você não tem um propósito com Deus, não perca seu tempo em pedir, porque Deus não dá nada para quem não tem propósito. Ageu capítulo 1 fala sobre isso. Ageu 1 fala assim, você trabalha muito, ganha dinheiro e parece que o dinheiro está entrando num bolso furado. É o nível da escassez, é o nível de quem não tem propósito. Ganha, e você fala, cadê o dinheiro? Eu não sei para onde foi. Trabalha e diz, mas eu não estou saindo do lugar, parece que eu estou cavando buraco na água. Ageu capítulo 1 fala sobre cobrir e continuar com frio. Está cheio de coberta por cima, está tremendo, não aquece. Come e está sempre com fome. Bebe, está sempre com sede.
dorme. Está sempre com sono. O que está acontecendo? Falta de propósito. Porque o nível do transbordo, você está sempre satisfeito. Come, fica satisfeito. Bebe, fica satisfeito. Dorme, fica satisfeito. Recebe, está satisfeito. Serve, está satisfeito. Até quando as coisas não correm tão bem, você se sente satisfeito, porque você sabe que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Aleluia. Você pode medir, é termômetro, mede o seu nível de satisfação ou insatisfação. O seu nível de insatisfação mostra em que nível você está, da escassez, da abundância ou do transbordo. Porque quem está no transbordo sempre está satisfeito, está feliz, porque ele sabe o Deus que ele serve, e sabe que até dando, ele fica com mais. Até quando ele entrega algo, ele fica com mais. Por isso que em Deuteronômio, depois você lê Deuteronômio 18, 19, as leis da escravatura, a Bíblia diz: quando teu escravo for embora, não fica triste não, porque o seu escravo foi embora, porque ele já te serviu tanto tempo. Manda ele embora e ainda dá presente para ele. Aleluia. Esse é o nível do transbordo. Você dispensa o funcionário e ainda deposita um dinheiro a mais na conta dele. Sabe por quê? Porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Diga amém. Você não fica fazendo continha de cêntimos não. Você já arredonda para cima. Aleluia. Você já arredonda para cima. Você não precisa ir lá para os Estados Unidos, onde a caixinha é obrigatória. Você, em Portugal, onde não é obrigatório, você já dá a caixinha, porque você sabe que Deus tem muito mais para lhe dar. Diga amém. Você não espera as pessoas te pedirem para você fazer. Você se apresenta. Você se oferece. Esse é o nível do transbordo. Aleluia. Esse é o nível do transbordo. Quem quer chegar nesse nível em nome de Jesus? Então, seu propósito, fazer a casa do Senhor. Eu disse que eu poderia mostrar 5 ou 6 passagens para vocês. Tem muita passagem que fala sobre isso, sobre o nível do transbordo. Os sábios do Oriente levaram um presente para o menino Jesus: ouro, mirra, incenso. Tinha um propósito ali. Jesus teria que fugir para o Egito, porque Herodes ia tentar matar as crianças. Ia tentar não, matou as crianças. Jesus teve que fugir para o Egito. Precisava de provisão para a viagem. Deus tinha usado os sábios do Oriente para entregar ouro, mirra e incenso. Segundo os estudos, aquele ouro foi suficiente para a família se manter no Egito durante a fuga, até a volta para Nazaré. Deus quer tirar de um lugar e entregar nas mãos de quem tem propósito e responsabilidade com o reino. Diga amém. De quem tem responsabilidade com o reino. Fique de pé. Se você diz: pastor, é isso que eu quero. Eu vou terminar no culto das 6. Eu vou concluir o que eu comecei. Não vai dar para a gente terminar agora. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Mas eu quero que você abra suas mãos agora. Quem quer viver o nível do transbordo aí, abra suas mãos agora. Aleluia. E começa a dizer: Deus, é isso que eu quero transbordar. Pai, eu não quero viver no nível raso. Eu não quero viver no nível da escassez ou só da abundância. Eu não quero ter para mim. Eu quero, meu Deus, viver no nível do transbordo. Eu quero ter, meu Deus, para abençoar. Eu quero ter propósitos. Eu quero ter projetos. Eu quero estar, meu Deus, comprometido com a minha igreja. Eu quero estar comprometido com a minha família em Cristo. Eu quero estar comprometido com a minha cidade, meu Deus. Eu quero ver o Senhor me usando nesta terra. Por isso eu te peço,
isso, Senhor, derrama sobre nós o teu poder, a tua graça. Eu te apresento as minhas mãos, e eu oro sobre Deuteronômio 8:18, que diz: o Senhor me dá poder para produzir riquezas. E nesta fé, Senhor, eu vou transbordar para a direita, eu vou transbordar para a esquerda, eu vou transbordar para todos os lados, e eu serei uma bênção onde o Senhor me colocar. Aleluia. Pai, nós vamos tomar a Santa Ceia agora, e que ao tomar a Santa Ceia, que nós possamos ser renovados e revestidos pelo Teu poder, que sejamos plenos do Teu Espírito. Eu oro nesse momento, com as suas mãos abertas, diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, eu me preparo nesse momento para receber mais de Deus, para transbordar de Deus, da direita, da esquerda, por todos os lados. Onde eu colocar minhas mãos e a planta dos meus pés, eu vou transbordar, vou produzir coisas boas, vou edificar a casa do Senhor nos meus dias, em nome de Jesus.